O ano era 1784. No recôncavo baiano, entre os canaviais infinitos que se estendiam até onde a vista alcançava, existia um engenho chamado Santo Antônio das Almas. Ali, sob o sol escaldante da Bahia, aconteceu algo tão perturbador que os padres jesuítas da região se recusaram a registrar nos livros da paróquia. Uma história que sobreviveu apenas nos sussurros das senzalas, nas cartas secretas enviadas para Lisboa e nos diários escondidos de escravos alfabetizados que arriscaram suas vidas para documentar a verdade. Esta é a história de Inês Maria do Sacramento, a filha que foi descartada como lixo e se transformou na maior ameaça que seu próprio pai jamais enfrentou. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos para trazer este conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Coronel Gaspar de Mendonça e Vasconcelos não era um homem qualquer. Ele era o terror personificado. Dono de 4 engenhos, 340 escravos e terras que se estendiam por léguas, sua palavra tinha peso de lei em toda a capitania da Bahia. Diziam que ele havia mandado açoitar até a morte mais de 50 escravos ao longo de sua vida, que dormia com uma pistola debaixo do travesseiro e um chicote pendurado na cabeceira da cama, que seus olhos de um azul gélido, herdado dos ancestrais portugueses, eram capazes de congelar o sangue nas veias de qualquer homem. Mas havia uma coisa que nem todo o poder do mundo, nem toda a crueldade, nem todas as terras e ouro podiam resolver. Sua única filha, Inês Maria do Sacramento, tinha 24 anos e permanecia solteira. E pior, estava ficando cada vez mais difícil esconder o motivo. 40 pretendentes. 40 homens de linhagem nobre, filhos de capitães mores, sobrinhos de ouvidores, herdeiros de engenhos prósperos. Todos haviam sido apresentados a ela ao longo de 8 longos anos. Todos recusaram. A primeira recusa veio quando Inês tinha 16 anos. Um jovem capitão de milícias de Salvador, bonito, educado em Coimbra, herdeiro de uma fortuna considerável. A família já planejava o casamento quando ele a viu pela primeira vez durante um jantar formal. Ele saiu da sala, alegando mal-estar súbito e nunca mais voltou. 3 dias depois, chegou uma carta educada. Compromissos inadiáveis em Portugal. A segunda recusa foi mais humilhante. Um filho de senhor de engenho de Santo Amaro riu na frente de todos quando ela entrou na sala. Riu alto, como se fosse piada. O coronel Gaspar quase o matou ali mesmo, mas o estrago estava feito. As outras 38 recusas vieram de formas variadas, algumas educadas, outras brutalmente honestas. Mas todas tinham o mesmo motivo. Inês Maria pesava 150 quilos, numa época em que a magreza extrema, a pele pálida e a fragilidade física eram sinais de nobreza e distinção. Seu corpo generoso, seus quadris largos, seus braços roliços, seu rosto redondo, tudo nela era visto como defeito moral, como falha de caráter, como castigo divino. As mulheres da alta sociedade cochichavam atrás de leques. É gula, é preguiça, é falta de disciplina, é sinal de sangue ruim. Mas ninguém perguntava por que Inês comia. Ninguém queria saber que ela passava dias inteiros trancada no quarto, sozinha, olhando pela janela para um mundo que a rejeitava. Que cada pretendente recusado era uma facada na alma.
que a comida era a única coisa que não a julgava, não a rejeitava, não ria dela. O coronel Gaspar não via uma filha sofrendo. Via uma propriedade desvalorizada, um investimento que não rendia retorno, uma vergonha ambulante que manchava o nome dos Mendonça e Vasconcelos. Ele tentou tudo. Contratou uma escrava especializada em ervas para fazer dietas milagrosas. Não funcionou. Mandou buscar um médico francês que prometia curas através de sangrias e purgativos. Inês quase morreu, mas não emagreceu. Chegou a consultar um padre jesuíta especialista em exorcismos, convencido de que a obesidade era possessão demoníaca. Nada funcionava. Então, na manhã do dia 12 de agosto de 1784, chegou a 40ª recusa. Desta vez era diferente. O pretendente era um capitão-mor vindo diretamente do Rio de Janeiro, sobrinho do próprio governador-geral. Um homem de 40 anos, viúvo, procurando esposa para cuidar de seus 3 filhos. O dote oferecido pelo coronel era obsceno: 10.000 cruzados em ouro, metade das terras do engenho São José e 50 escravos. O capitão-mor aceitou vir conhecê-la sem nem mesmo ver um retrato. O dote era irrecusável. A reunião foi marcada para o meio-dia, no salão principal da Casa Grande. O coronel ordenou que Inês se vestisse com o melhor vestido que tinham. Um traje verde escuro que as costureiras haviam levado 3 semanas para ajustar ao seu corpo. Ela foi maquiada, perfumada, enfeitada como um presente de Natal. Quando desceu as escadas e entrou no salão, o capitão-mor estava de costas, admirando uma pintura na parede. Ele se virou. O sorriso congelou em seu rosto. Seus olhos percorreram Inês dos pés à cabeça. Um olhar de avaliação fria, como se estivesse examinando gado no mercado. Então, sem qualquer cerimônia, ele se virou para o coronel e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Coronel, o senhor me fez viajar 500 quilômetros para me apresentar isso? Uma baleia de saia? O senhor acha que sou tão desesperado assim? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Inês sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girou. Ela viu o rosto do pai ficar vermelho de raiva e vergonha. Viu a mãe, Dona Constância, desviar o olhar. Viu os criados baixarem a cabeça, constrangidos. E então, pela primeira vez em sua vida, Inês fez algo inesperado. Riu. Não era uma risada de alegria. Era uma risada de algo quebrando por dentro. De algo morrendo e renascendo ao mesmo tempo. Uma baleia, ela repetiu, olhando diretamente para o capitão-mor. Pelo menos baleias são úteis. Servem para óleo, para alimentar lamparinas, para iluminar a escuridão. O senhor serve para quê exatamente? O capitão-mor ficou roxo. O coronel levantou-se como um raio. Inês Maria, vá para seu quarto imediatamente. Ela obedeceu. Subiu as escadas com a cabeça erguida, sabendo que havia acabado de assinar sua sentença de morte social. E, estranhamente, não se importou. O que ela não sabia era que havia assinado algo muito pior. Naquela noite, após o capitão-mor partir furioso, o coronel Gaspar trancou-se na biblioteca, bebeu meia garrafa de aguardente portuguesa e tomou uma decisão que mudaria tudo. Se nenhum homem a queria, se ela era invendável como mercadoria matrimonial, então seria tratada como o que realmente era: peso morto, fardo, lixo. Ele convocou seus 3 feitores de confiança. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, todos saíram com expressões sombrias. 3 dias depois, numa manhã de domingo, Inês foi acordada antes do amanhecer. 2 feitores entraram em seu quarto sem bater. Levante, seu pai quer falar com você. Ela vestiu-se rapidamente, o coração disparado. Seguiu-os até o escritório. O coronel estava sentado atrás da mesa de jacarandá, o mesmo lugar de onde comandava destinos e assinava sentenças de morte. Sente-se, ordenou ele. Inês sentou. Filha, ele começou e a palavra saiu como veneno. Você se tornou um problema que não posso mais resolver com dinheiro ou paciência. 40 homens te rejeitaram. Você humilhou esta família pela última vez. Pai, silêncio. Eu falo, você escuta.
Tomei uma decisão sobre seu futuro. Já que nenhum homem livre te quer, você viverá com aqueles que não têm escolha. A partir de hoje, você é uma escrava neste engenho. As palavras levaram segundos para serem processadas. O quê? Você ouviu perfeitamente. Vai viver na senzala, comer o que eles comem, trabalhar como eles trabalham, dormir onde eles dormem. Talvez assim aprenda humildade. Talvez emagreça com trabalho forçado e fome. E quando estiver apresentável, se algum feitor ou escravo alforriado quiser te tomar como concubina, eu considerarei isso um favor. Inês não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Aquilo não podia ser real. Pai, por favor. Não faça isso. A decisão está tomada. Você tem 1 hora para se despedir de sua mãe. Leve apenas uma muda de roupa. Nada de joias, nada de sapatos finos, nada que indique que você foi minha filha. Mãe! Inês gritou desesperada. Mãe, por favor! Dona Constança estava na porta, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mas ela não disse nada. Apenas baixou os olhos e saiu. Você consegue imaginar? Ser descartada por seu próprio pai como se fosse lixo? Ser transformada em escrava da noite para o dia? Como seria acordar e perceber que sua vida acabou antes mesmo de começar? 1 hora depois, Inês Maria do Sacramento foi levada pelos feitores pelo caminho de terra que ligava a Casa Grande às senzalas. Ela conhecia esse caminho apenas de longe, sempre visto da janela de seu quarto, um lugar que parecia existir em outro mundo. Mas agora era seu mundo. As senzalas do engenho Santo Antônio das Almas eram construções longas de pau a pique, com telhados de palha, sem janelas, com apenas uma porta estreita. Dentro, escuridão permanente. Cheiro de suor, urina, sangue e desespero acumulados ao longo de décadas. Quando Inês chegou, os escravos estavam saindo para o trabalho. Eles pararam, olharam, alguns com curiosidade, outros com desprezo mal disfarçado, outros com piedade. Amaro, o feitor mor, um homem negro livre, mais cruel que qualquer branco, famoso por açoitar com prazer, anunciou em voz alta. Esta aqui é Inês, filha do coronel. Ou era. Agora é escrava como vocês. Vai comer, dormir e trabalhar igual. Se alguém ajudar ela de forma especial, vai pro tronco. Se alguém falar do passado dela, 20 chibatadas. Entenderam? Silêncio. Perguntei se entenderam. Sim, senhor. E responderam em coro. Amaro empurrou Inês para dentro da senzala das mulheres. Você dorme ali no canto. Pega aquela esteira. Às 4 da manhã, sineta toca. Quem não estiver no terreiro em 5 minutos, apanha. Bem-vinda ao inferno! E foi embora rindo. Inês ficou parada no centro daquela sala escura, fedorenta, lotada de mulheres que a olhavam com expressões indecifráveis. Algumas muito jovens, outras muito velhas, todas marcadas por cicatrizes de açoite, trabalho e desespero. Foi Josefa quem falou primeiro. Uma mulher de 50 anos, alta, magra como um galho seco, com os olhos mais tristes que Inês já vira. Pega sua esteira e some daqui. Ninguém quer você aqui. Inês obedeceu em silêncio. Foi até o canto indicado, um espaço minúsculo entre a parede úmida e uma pilastra de madeira podre. A esteira era fina, cheirava a mofo. Ela se sentou, abraçou os joelhos e pela primeira vez desde que tudo começou, chorou. Chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta doer, até adormecer exausta no meio da tarde. Acordou com um chute. Levanta, tem que ajudar a preparar a comida. Era Mariana, uma jovem de 20 anos, grávida de 8 meses, com cicatrizes recentes nas costas. Ela não esperou resposta, apenas virou-se e saiu. Inês a seguiu cambaleando. Seus pés descalços sangravam. Ela nunca havia caminhado sem sapatos na vida. Cada pedra, cada cisco era agonia. No terreiro havia um enorme caldeirão de ferro sobre o fogo. Dentro, ango de milho cozinhando. O cheiro era nauseante. Mexe isso aí até eu voltar, ordenou Mariana. Se queimar, você que vai apanhar, não eu. Inês pegou a colher de pau, pesada, enorme, coberta de fuligem, e começou a mexer.
O calor do fogo era insuportável. A fumaça ardia nos olhos. Seus braços, acostumados a apenas segurar leques e bordados, tremiam de exaustão em minutos. Mas ela continuou, porque não havia escolha. Quando a comida ficou pronta, os escravos foram chamados. Formaram fila. Cada um recebeu uma cuia de angu, um pedaço minúsculo de charque velho e farinha. Comiam em pé, rápido, em silêncio. Inês pegou sua cuia. Olhou para aquela massa pegajosa, mal cozida. Sentiu o estômago revirar. Ela, que estava acostumada a jantares de 5 pratos, vinhos importados, doces franceses. Come ou morre de fome, disse Josefa, passando por ela. Ninguém vai ter pena. Inês comeu. Cada colherada era uma tortura, mas comeu até o fim. Naquela noite, deitada na esteira fina, ouvindo os gemidos de dor das outras mulheres, os roncos, os choros abafados, Inês percebeu algo. Ela tinha 2 escolhas. Podia morrer ali, de fome, de tristeza, de desespero. Ou podia sobreviver. E se ia sobreviver, que fosse com propósito. Mas qual propósito? O que uma ex-filha de coronel, agora escrava, poderia fazer em meio ao inferno? A resposta veio 3 dias depois, de uma forma totalmente inesperada. Os primeiros dias foram um pesadelo indescritível. Inês acordava às 4 da manhã com o toque da sineta. Formava fila para receber o de jejum, angu, aguado e farinha. Depois, era levada com as outras mulheres para os canaviais. Cortar cana é um dos trabalhos mais brutais que existem. O sol do recôncavo baiano é implacável. As folhas de cana cortam a pele como lâminas. O peso dos feixes é absurdo. E se você não cumpre a cota do dia, 20 toneladas por pessoa, apanha. Inês não conseguia cortar nem 5 toneladas. No primeiro dia recebeu 10 chibatadas. No segundo, 15. No terceiro, 20. Mas algo estava acontecendo. Seu corpo, alimentado por anos de excesso, começou a consumir as próprias reservas. Ela emagreceu 5 quilos na primeira semana, 10 quilos na segunda. Seus braços, antes flácidos, começaram a se tornar musculosos do trabalho pesado. Suas mãos calejaram. Sua pele, antes branca e delicada, queimou e escureceu. E mais importante, ela começou a observar. Observou que Josefa, a mulher que a havia rejeitado no primeiro dia, cuidava secretamente de 3 crianças órfãs, dividindo sua própria comida com elas. Observou que Mariana, a jovem grávida, costurava roupas para outras escravas, usando retalhos roubados. Observou que havia uma rede invisível de solidariedade funcionando na senzala, uma rede que mantinha todos vivos, apesar do inferno. E observou algo mais perturbador, que muitos dos escravos não sabiam quanto tempo haviam estado ali. Não sabiam suas próprias idades. Não sabiam ler. Não sabiam que em outras partes do mundo a escravidão estava sendo questionada. Não sabiam que existia algo além daquele sofrimento. Foi aí que Inês encontrou seu propósito. Na 4ª semana, durante uma noite sufocante, ela pegou um pedaço de carvão do fogo que havia se apagado e começou a desenhar no chão de terra batida. Letras. Palavras simples. O que você está fazendo? Perguntou uma voz jovem. Era Benedita, uma menina de 12 anos, filha de Josefa, com olhos inteligentes e curiosos. Estou escrevendo, respondeu Inês. O que é escrever? É transformar sons em marcas que outras pessoas podem ver e entender. Essas marcas contam histórias, guardam memórias, dão poder. Me ensina. Inês olhou para a menina e então olhou ao redor. Outras haviam se aproximado silenciosamente. Mariana, uma mulher chamada Felicidade. 2 irmãs gêmeas, Rosa e Vitória. Vocês querem aprender? Isso é crime, disse Josefa, surgindo das sombras. Escravo alfabetizado é escravo morto. Descobrem, matam você e matam todos nós. Então não vão descobrir, disse Inês, com determinação que surpreendeu a si mesma. Faremos em segredo. Meia hora por noite, depois da última ronda dos feitores. Eu ensino vocês a ler, e quando souberem ler, vou ensinar a escrever. E quando souberem escrever, vão poder escrever cartas. Cartas de alforria.
passes de viagem, contratos falsos, documentos que dão liberdade. Você consegue entender o que isso significava? Ensinar escravos a ler e escrever era considerado crime gravíssimo no Brasil colonial. Era visto como ameaça direta à ordem estabelecida, porque escravos alfabetizados eram escravos perigosos. Podiam forjar documentos, organizar fugas, planejar revoltas. Josefa olhou para Inês por um longo momento. E então, surpreendentemente, sentou-se. Me ensina primeiro. Se vou arriscar minha vida, que seja sabendo por quê. E assim começou a escola secreta da Senzala do Santo Antônio das Almas. Primeira noite, 5 alunas. Inês ensinou as letras A, B, C, D, E. Usou carvão e chão de terra. Segunda noite, 8 alunas. Ensinou as vogais e como elas combinam com consoantes. Terceira noite, 12. Formaram as primeiras palavras: água, pão, sol, lua, liberdade. Na segunda semana, Josefa já conseguia ler frases simples. Benedita aprendeu mais rápido que todos. Em 3 semanas, já escrevia parágrafos inteiros. Mariana, apesar da gravidez avançada, não perdia uma aula sequer. E então, algo extraordinário aconteceu. As crianças começaram a ensinar outras crianças. As mulheres começaram a ensinar seus companheiros nas senzalas dos homens, sussurrando lições através das paredes finas durante a noite. O conhecimento se espalhou como fogo em capim seco. Mas não era apenas leitura e escrita. Inês também começou a ensinar história. Sobre outros lugares onde escravos haviam se libertado. Sobre o Haiti, onde uma revolução de escravos havia criado a primeira República Negra livre das Américas. Sobre quilombos no Brasil, onde pessoas livres viviam sem senhores. Ela plantava sementes de esperança, de possibilidade, de revolta. E o Coronel Gaspar, lá na Casa Grande, não fazia ideia de que havia criado sua própria nêmesis. 2 meses após ser enviada à senzala, Inês havia emagrecido 45 quilos. Seu corpo estava irreconhecível, forte, musculoso, queimado de sol. Seu rosto, antes redondo e macio, agora era angular, marcado por determinação férrea. Mas não eram apenas mudanças físicas. Algo fundamental havia mudado dentro dela. A mulher que havia sido rejeitada por 40 pretendentes, que havia sido descartada pelo próprio pai, que havia sido tratada como lixo. Essa mulher havia morrido. E em seu lugar havia nascido outra, professora, líder, revolucionária. Mas toda revolução encontra resistência. Amaro, o feitor-mor, começou a notar mudanças sutis nos escravos. Eles trabalhavam mais devagar, mas de forma mais coordenada. Pequenos atos de sabotagem se tornaram frequentes. Ferramentas quebradas, moendas emperradas, fogos que não acendiam direito. E pior, havia menos medo. Os escravos olhavam nos olhos dos feitores com algo perigoso, dignidade. Ele sabia que algo estava acontecendo e desconfiava que tinha a ver com a filha do coronel. Numa noite de lua cheia, ele esperou escondido perto da senzala das mulheres. Observou, esperou e então viu, após a última ronda, uma luz fraca de vela acesa. Vozes baixas, movimentos coordenados. Ele se aproximou silenciosamente, esprou através de uma fresta na parede e viu 20 mulheres sentadas em círculo. Inês no centro, desenhando letras na terra. Benedita lendo em voz baixa de um pedaço de pano onde alguém havia escrito com sangue de galinha. Josefa ensinando outra mulher a formar palavras. Uma escola secreta de escravos. Amaro sorriu. Sorriu porque sabia que aquilo valia uma fortuna. Informações como essa podiam ser vendidas, e ele sabia exatamente para quem vender. No dia seguinte, ele procurou o Coronel Gaspar. Tenho algo importante para relatar, senhor. Fale. Sua filha está ensinando os escravos a ler e escrever. Há uma escola funcionando na senzala. Mais de 50 escravos já sabem ler. O silêncio que se seguiu foi terrível. O coronel levantou-se devagar. Seu rosto estava pálido, depois vermelho, depois roxo de raiva.
Como você deixou isso acontecer debaixo do seu nariz? Eu. Silêncio! Reúna todos os escravos no terreiro. Agora, todos, vamos resolver isso de uma vez. 1 hora depois, 340 escravos estavam reunidos no terreiro principal. Amaro e outros 4 feitores armados os cercavam. No centro, amarrada a um tronco de madeira, estava Inês Maria do Sacramento. O coronel Gaspar caminhou lentamente até ela. Segurava um chicote na mão direita. Filha, ele disse, e a palavra saiu como cuspe. Você, não satisfeita em ser uma vergonha, agora se tornou uma criminosa. Ensinar escravos a ler é crime contra a coroa, é traição contra Deus, é sabotagem contra a ordem natural das coisas. Inês levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos do pai. E pela primeira vez em sua vida, não havia medo naquele olhar. A única coisa contra a ordem natural aqui é a escravidão, pai. Deus não criou uns para serem donos e outros para serem propriedade. Foram homens como o Senhor que inventaram isso. O chicote cortou o ar e acertou suas costas. 1, 2, 3 vezes. Inês não gritou. Mordeu os lábios até sangrarem, mas não deu ao pai a satisfação de ouvi-la gritar. Vou chicotear você até aprender, rosnou o coronel. Pode me matar, disse Inês, voz firme apesar da dor. Mas não pode matar o que eu ensinei. Eles sabem ler agora, sabem escrever. Sabem que existem lugares onde pessoas como eles são livres. E isso, o senhor não consegue chicotear para fora deles. O coronel ergueu o braço para outro golpe, e então aconteceu algo que ninguém esperava. Josefa deu um passo à frente, saindo da multidão de escravos. Pare. Uma palavra, simples, mas carregada de poder. O coronel virou-se surpreso. O quê? Eu disse, pare. Josefa deu outro passo. Você pode bater nela. Pode me bater. Pode nos matar a todos. Mas ela está certa. Nós sabemos ler agora, sabemos nossos direitos. Sabemos que em outros lugares escravos se libertaram. E você não pode nos fazer desaprender isso. Outro escravo deu um passo à frente. Depois outro e outro. Em menos de 1 minuto, 50 pessoas haviam se posicionado entre o coronel e Inês, formando uma barreira humana. Não era uma revolta armada, não havia violência. Mas era algo muito mais perigoso. Era resistência unida. Era dignidade coletiva. Era o poder do conhecimento transformado em ação. O coronel Gaspar olhou ao redor. Viu seus feitores, armas em punho, esperando ordens. Viu os escravos, desarmados mas unidos. E pela primeira vez em sua vida, sentiu algo que nunca havia sentido. Medo. Medo não de violência física, mas de ter perdido o controle. De ter criado algo que não conseguia mais conter. Amaro, ele disse, voz trêmula, prenda todos eles, todos os que sabem ler. Vamos vender todos para as minas de ouro de Minas Gerais. Vou acabar com isso hoje. Mas Benedita, a menina de 12 anos, deu um passo à frente. Segurava algo na mão, um papel dobrado. Antes de fazer isso, coronel, o senhor deveria ler isto. Ela entregou o papel a Amaro, que o passou ao coronel. Era uma carta, escrita em português perfeito com caligrafia elegante, endereçada ao ouvidor da capitania da Bahia, denunciando as condições desumanas do engenho Santo Antônio das Almas, os assassinatos de escravos nunca reportados, o tratamento cruel além do permitido pelas leis portuguesas. E tinha 50 assinaturas de escravos ao final. Nós já sabíamos que o senhor ia descobrir. Disse Benedita, voz firme apesar da idade. Por isso fizemos cópias dessa carta. 3 cópias. Uma está escondida. Outra será entregue ao padre da paróquia amanhã. A terceira vai direto para Salvador, para as mãos do governador-geral. Se o senhor nos vender, se nos machucar mais do que já machuca, essas cartas chegam aos destinatários. E aí não serão só os escravos que o senhor perde. São as terras, o nome, a liberdade. Porque a coroa não gosta de senhores que chamam a atenção demais. O silêncio era absoluto. O coronel Gaspar lia e relia aquela carta. Suas mãos tremiam. Aquilo era impossível. Escravos não faziam isso.
Escravos não se organizavam assim. Escravos não usavam a lei contra seus donos, mas ali estava a prova de que podiam. Quem escreveu isso? Ele perguntou, voz baixa. Todos nós, respondeu Josefa. Inês ensinou. Nós aprendemos. Benedita redigiu. Todos assinamos. Somos todos responsáveis. Se quiser punir, tem que punir 340 pessoas. E aí não tem engenho que funcione. O coronel olhou para sua filha, ainda amarrada ao tronco, sangue escorrendo pelas costas, mas com os olhos brilhando de algo que ele nunca havia visto antes, vitória silenciosa. Você planejou isso, ele disse, voz rouca. Você me enganou desde o início. Não, pai, respondeu Inês. Eu não planejei nada. Eu apenas ensinei pessoas a ler. Elas é que decidiram o que fazer com esse conhecimento. Elas é que escolheram se defender. Porque é isso que pessoas livres fazem. Escolhem. O coronel soltou o chicote. Ele sabia que havia perdido. Não a batalha física, mas algo muito mais importante. O controle absoluto. O medo que mantinha tudo funcionando havia sido substituído por algo novo. Consciência. Soltem ela, ordenou a Amaro. Inês foi desamarrada. Suas pernas fraquejaram, mas Josefa e Mariana a seguraram. Vocês ganharam hoje, disse o coronel, olhando para todos. Mas não pensem que isso muda algo fundamental. Vocês ainda são escravos. Esta terra ainda é minha. E essas leis que vocês citam na carta são frágeis. Mudam ao sabor do vento. Não confiem nelas. Talvez, disse Inês, encontrando forças para ficar de pé sozinha. Mas agora nós sabemos que elas existem. Sabemos ler. Sabemos escrever. Sabemos nos organizar. Isso, pai, isso o senhor não consegue tirar de volta. O conhecimento não volta para a caixa depois que escapa. O coronel virou-se e caminhou de volta para a casa grande. Seus ombros, antes sempre eretos e poderosos, pareciam curvados, envelhecidos. Naquela noite, algo mudou no engenho Santo Antônio das Almas. As aulas continuaram, mas agora sem medo. Mais escravos aprenderam. E não apenas a ler, aprenderam matemática básica para conferir as contas que os feitores faziam. Aprenderam sobre leis portuguesas que, em teoria, limitavam o tratamento de escravos. Aprenderam sobre geografia, sobre outros países, sobre possibilidades. O coronel não interferiu mais. Não porque havia mudado de ideia, mas porque sabia que qualquer ação drástica resultaria naquelas cartas sendo enviadas. E ele valorizava mais sua posição social e suas terras do que sua vingança. Mas não pense que esta história termina com um final feliz simples. A realidade do Brasil colonial era muito mais complexa e cruel do que isso. 3 meses depois, numa manhã de novembro, chegou ao engenho uma comitiva oficial. Um ouvidor vindo diretamente de Salvador, acompanhado de soldados e de um padre jesuíta. O coronel os recebeu com toda a pompa, pensando que vinham por outros assuntos administrativos. Mas logo descobriu a verdade. Uma das cartas havia chegado sim ao destino. E a coroa queria investigar. Durante 3 dias, o ouvidor entrevistou escravos, examinou livros de contas, inspecionou as senzalas. E encontrou algo extraordinário: escravos alfabetizados. Dezenas deles. Na 4ª manhã, ele convocou o coronel para uma reunião privada na Casa Grande. Coronel Gaspar, começou o ouvidor. Vim aqui esperando encontrar irregularidades comuns, excesso de punições, trabalho além do permitido, condições insalubres. Encontrei algo muito pior, subversão da ordem. O coronel sentiu um frio na espinha. Seus escravos sabem ler. Isso é inaceitável. É perigoso. É contra tudo o que sustenta a nossa sociedade. Eu não autorizo. Silêncio. Sei exatamente quem autorizou. Sua filha. A mesma filha que o senhor, de forma idiota, mandou para a senzala como punição. E agora temos uma situação insustentável. O coronel esperava a punição. Esperava multas, talvez perda de parte das terras. O que veio foi muito pior. A coroa vai comprar 50 dos seus escravos alfabetizados, disse o ouvidor. Os que sabem ler e escrever melhor. Vão ser enviados para o Rio de Janeiro.
onde serão usados como escribas, contadores e assistentes administrativos. A coroa precisa de mão de obra qualificada, e seus escravos, ironicamente, são agora os mais qualificados da capitania. Mas eles são meus, valem uma fortuna, e a coroa vai pagar o preço justo de mercado. Não pode recusar, é ordem real. E foi assim que Benedita, Josefa, Mariana e outros 47 escravos do engenho Santo Antônio das Almas foram comprados pela coroa. Não eram livres, ainda eram propriedade, agora do governo colonial. Mas suas condições melhoraram drasticamente. Trabalhavam em escritórios, não em canaviais. Comiam melhor. Tinham chances reais de, eventualmente, comprar suas alforrias. E Inês, o ouvidor, tinha planos especiais para ela. Dona Inês Maria do Sacramento, ele disse, chamando-a formalmente pela primeira vez em meses. A senhora, tecnicamente, nunca foi legalmente escravizada. Seu pai não tem o direito de transformar uma mulher livre, nascida livre, em escrava. Isso seria contra as leis portuguesas. Inês piscou, confusa. Portanto, a senhora está livre para ir embora. Tenho ordens de escoltá-la até Salvador, onde será colocada sob proteção de um convento até que sua situação seja resolvida. Não, disse Inês imediatamente. Todos olharam para ela surpresos. Como assim, não? Perguntou o ouvidor. Não vou para nenhum convento. Não vou voltar para aquela vida. Quero ir com eles. Ela apontou para Josefa, Benedita e os outros que seriam levados. Quero continuar ensinando. Se eles vão para o Rio de Janeiro trabalhar em escritórios, vão precisar de professora para ensinar outros. Deixa eu ir junto. O ouvidor franziu a testa. A senhora entende que, se for voluntariamente, será tratada como empregada da coroa, não como dona? Não terá privilégios de classe. Viverá em quarto simples. Receberá salário mínimo. Entendo perfeitamente. É exatamente o que eu quero. O coronel Gaspar, que havia assistido tudo em silêncio, finalmente explodiu. Você enlouqueceu de vez. Está recusando voltar para a vida de senhora, para ser empregada comum, para ensinar escravos? Inês virou-se para ele e, pela última vez, olhou nos olhos do homem que a havia gerado. Pai, o senhor me ensinou uma lição importante quando me mandou para a senzala. Me ensinou que títulos não significam nada, que sangue nobre não garante dignidade, que a verdadeira nobreza vem de como tratamos aqueles que não podem nos retaliar. O senhor queria me quebrar, me humilhar, me fazer sentir pequena, mas o que conseguiu foi me libertar. Libertar de uma vida de ser julgada, rejeitada, tratada como mercadoria. Aqui, com eles, sou vista pelo que faço, não pelo que peso ou como pareço. Então sim, recuso sua vida. Escolho a minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O ouvidor tossiu desconfortável. Muito bem. Se a sua escolha será respeitada, preparem-se todos para partir amanhã ao amanhecer. Naquela última noite, no engenho Santo Antônio das Almas, Inês não dormiu na senzala. Não dormiu na casa grande. Dormiu embaixo de uma mangueira no terreiro, olhando as estrelas, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Paz. Dona Constança, sua mãe, veio vê-la antes do amanhecer. Filha, ela começou, lágrimas nos olhos. Sinto muito. Sinto muito por não ter te defendido. Por ter deixado seu pai... Mãe, Inês a interrompeu gentilmente. Não peça desculpas. A senhora me deu a vida. O resto eu descobri sozinha. Você vai me escrever? Inês sorriu tristemente. Se a senhora quiser saber de mim, vai ter que aprender a ler, porque só vou escrever em português, não em desculpas ou silêncios. Dona Constança abraçou a filha pela última vez e partiu, soluçando. Quando o sol nasceu sobre o recôncavo baiano, 50 escravos e uma ex-senhora partiram em comitiva para Salvador. Deixaram para trás os canaviais, o engenho e um coronel que nunca mais seria o mesmo. Você está se perguntando o que aconteceu depois? Se é uma história real, como ela foi documentada? A verdade é esta: existem registros fragmentados. Cartas encontradas em arquivos da coroa portuguesa mencionam
escravos alfabetizados sendo transferidos para trabalho administrativo no Rio de Janeiro em 1784. Existem menções em diários de padres jesuítas sobre uma mulher da alta sociedade que escolheu ensinar escravos e foi deserdada por isso. Existem documentos em arquivos de conventos de Salvador sobre uma dona que recusou proteção religiosa para seguir seu próprio caminho. Não sabemos com certeza absoluta se Inês Maria do Sacramento existiu, exatamente como contada aqui. Mas sabemos que mulheres assim existiram. Sabemos que escolas secretas nas senzalas existiram. Sabemos que revoltas silenciosas, organizadas através de conhecimento e alfabetização, aconteceram. E sabemos que o sistema da escravidão não terminou porque os senhores acordaram um dia iluminados. Terminou porque pessoas resistiram, ensinaram, aprenderam, organizaram-se, usaram cada ferramenta disponível, incluindo a própria lei dos opressores contra eles. Em 1789, 5 anos após partir do engenho, Inês Maria fundou em Salvador a primeira escola não oficial para ensinar pessoas negras livres e escravos urbanos a ler. Funcionava no fundo de uma igreja com permissão de um padre progressista. Foi fechada 3 vezes pelas autoridades. Ela a reabriu 4 vezes. Em 1795, conseguiu alforria para Benedita, que já tinha 17 anos e havia se tornado escriba oficial da coroa. Benedita usou seu primeiro salário livre para alforriar sua mãe, Josefa. Em 1801, Inês foi presa por incitar desordem entre a população escrava através de educação não autorizada. Passou 6 meses numa prisão em Salvador. Quando saiu, tinha 59 cartas esperando por ela, de ex-alunos, de escravos que haviam comprado suas alforrias, de pessoas que queriam aprender. Ela tinha 41 anos. Estava magra, doente de tuberculose contraída na prisão. Os médicos disseram que viveria mais 6 meses no máximo. Viveu mais 8 anos. Durante esses 8 anos, ensinou 300 pessoas a ler. Ajudou a organizar redes de fugas para quilombos. Escreveu cartas de alforria falsas que salvaram dezenas de vidas. Tornou-se lenda entre a população escrava da Bahia. A mulher branca que escolheu ser negra, como era chamada. Morreu em 1809, numa casa simples no Pelourinho, cercada por ex-alunos e amigos. Benedita, agora escriba respeitada e mulher livre, segurou sua mão. Obrigada, Benedita disse. Por tudo. Inês sorriu. Não me agradeça. Vocês me salvaram tanto quanto eu tentei ajudar. Vocês me ensinaram o que é dignidade verdadeira. Foram suas últimas palavras. Seu funeral foi oficialmente pequeno, apenas algumas pessoas. Mas os registros policiais daquele dia mencionam aglomeração suspeita de negros e mulatos na região do Pelourinho, possivelmente relacionada à morte da mulher conhecida como a professora. Estimam que mais de 200 pessoas passaram discretamente para prestar suas homenagens. Não há lápide oficial, não há monumento, mas em arquivos escondidos, em cartas preservadas, em histórias orais passadas através de gerações, Inês Maria do Sacramento vive. E esta é a lição que ela deixou. Transformação verdadeira não vem de revolução violenta e instantânea. Vem de pequenos atos de resistência repetidos diariamente. De ensinar uma pessoa a ler. De dividir comida quando você mesma está com fome. De olhar nos olhos de outro ser humano e reconhecer sua humanidade, mesmo quando o mundo inteiro diz que ela não existe. O Coronel Gaspar viveu até 1812. Morreu rico, respeitado pela sociedade, cercado de pompa. Mas nos últimos anos de vida, conta-se que ele tinha pesadelos. Sonhava com a filha que expulsou, com as palavras que ela disse: o conhecimento não volta para a caixa depois que escapa. E ele sabia que ela estava certa. Porque aqueles 50 escravos que foram vendidos para a coroa, eles ensinaram outros, que ensinaram outros, que ensinaram outros. Uma rede invisível de conhecimento se espalhou. E cada pessoa alfabetizada era uma rachadura no sistema. Pequena, talvez,
mas rachaduras suficientes e qualquer estrutura desmorona. A escravidão no Brasil durou oficialmente até 1888, 79 anos após a morte de Inês, mas já estava rachada muito antes. Rachada por 1000 Inês anônimas, por 1000 Beneditas, por 1000 Josefas, por pessoas cujos nomes nunca foram registrados, mas cujas ações mudaram o curso da história. Você que está assistindo isso agora, neste momento, pense: onde você estaria nessa história? Seria o coronel protegendo seus privilégios até o último momento? Seria a Dona Constança vendo a injustiça, mas permanecendo calada? Seria Amaro, o feitor negro que oprimia os seus por migalhas de poder? Ou seria Inês, disposta a perder tudo para fazer o que é certo? Seria Josefa, arriscando a vida para defender outra pessoa? Seria Benedita, usando conhecimento novo para mudar seu destino? A verdade incômoda é esta: todos nós temos um pouco de cada personagem. Todos temos momentos em que protegemos privilégios injustos. Momentos em que vemos injustiça e permanecemos calados. Momentos em que oprimimos outros para nos sentirmos melhores. Mas também temos momentos de coragem, de solidariedade, de escolher o difícil em vez do conveniente. A história de Inês não é sobre ser perfeita. É sobre escolher, a cada dia, ser um pouco melhor do que ontem. Sobre reconhecer que privilégio não é mérito, que dignidade não pode ser dada ou tirada. Ela existe em cada ser humano, apenas esperando para ser reconhecida. Hoje, quando olhamos para trás e condenamos a escravidão, é fácil pensar: eu nunca teria sido assim. Mas as injustiças de hoje são igualmente invisíveis para muitos de nós. Daqui a 100 anos, o que nossos descendentes vão julgar sobre como vivemos agora? Sobre as injustiças que vemos e ignoramos? Sobre as pessoas que exploramos sem pensar? Inês Maria do Sacramento nos deixou um desafio: ter coragem de ver além do que a sociedade nos diz ser normal, de questionar estruturas que beneficiam uns enquanto destroem outros, de usar qualquer privilégio ou conhecimento que temos, não para nos elevar sobre outros, mas para elevar outros junto conosco. Ela foi rejeitada 40 vezes, foi humilhada, foi transformada em escrava pelo próprio pai. Poderia ter se tornado amarga, vingativa, cruel, mas escolheu ensinar, escolheu compartilhar, escolheu ver humanidade onde a sociedade via mercadoria. Essa escolha, essa simples escolha de tratar outros como humanos, foi mais revolucionária que qualquer violência poderia ser. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Não porque sejamos melhores que nossos ancestrais, mas porque temos a oportunidade de aprender com seus erros e acertos, de escolher conscientemente que tipo de ancestrais queremos ser para as gerações futuras. A história de Inês não está no passado. Está acontecendo agora, em cada escolha que fazemos. Em cada momento que decidimos entre o confortável e o correto, entre o silêncio seguro e a voz arriscada, entre manter privilégios injustos e distribuir oportunidades justas. 40 pretendentes a rejeitaram por ela não caber no molde que a sociedade exigia. Mas ela não precisava caber. Ela precisava quebrar o molde. E você vai passar sua vida tentando caber em moldes impostos por outros? Ou vai ter a coragem de quebrar os moldes que aprisionam não apenas você, mas todos ao seu redor? A resposta está nas suas mãos. Assim como o carvão estava nas mãos de Inês quando ela desenhou as primeiras letras naquele chão de terra batida da senzala. Um traço de cada vez, uma letra de cada vez, uma escolha de cada vez, até que a escuridão inteira seja preenchida com luz. Este foi mais um eco da escravidão. Uma história que tentaram apagar, mas que resiste. Porque histórias verdadeiras sempre resistem. Elas esperam, escondidas em arquivos empoeirados, em tradições orais, em memórias coletivas, esperando alguém corajoso o suficiente para contá-las novamente. Nós contamos. Você escutou. Agora compartilhe, para que outros escutem, para que outros aprendam.
para que outros escolham ser a mudança que o mundo precisa. Até o próximo eco. Até a próxima verdade. Até a próxima história de resistência, dignidade e transformação que a história oficial tentou enterrar, mas que se recusa a morrer.